Fala, turma. Vitor Miranda aqui. Eu estou ao lado do Dr. Felipe Nora, médico generalista, prescritor de canabinoides, e o cara é estudioso na área, no ramo, atende muitos pacientes com essa vertente, com esse tratamento. Então a gente vai falar hoje tudo sobre esses produtos que está em crescente ascensão no Brasil e principalmente no mundo. A gente está trazendo isso mais para o Brasil. E a importância desses tratamentos para as pessoas comuns, atletas de alto rendimento, atletas amadores. Então a gente vai falar sobre vários temas aqui que vai ser importante. Doutor, me diga a sua não especialidade. O termo é esse mesmo, não especialista em algo, porque o Conselho Federal de Medicina não reconhece como uma especialidade médica. Mas é bom que tu falou sobre isso, porque existe um argumento das pessoas que estudam isso, e que eu até concordo, que diz que esse ramo da medicina, que seria chamado de endocannabinologia, faria sentido existir esse ramo, assim como existe medicina do sono, por exemplo, ou medicina da dor, porque existe no nosso corpo um chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema, formado hoje basicamente ou principalmente pelos receptores CB1 e CB2, esses receptores desse sistema são ativados quando o CBD e o THC entram em contato com eles. Então isso é parte de como que a medicação funciona no corpo. Então, sim, hoje eu sou um médico generalista, o que eu mais trato é insônia, ansiedade e dor. E, basicamente, eu consigo tratar esses pacientes com derivados de cannabis hoje. Ou seja, ele é cascudo no assunto, estudioso, já tratou casos e casos. Eu, como um civil, posso dizer que ele é especialista no negócio. Ele não pode dizer porque ele é médico. O doutor Felipe já abriu um parênteses aqui para algo interessante. Olha só que louco. Nos Estados Unidos, você compra esses produtos na farmácia, na loja de produtos naturais, porque né? Porque é um fitoterápico, né? Aqui no Brasil, a gente precisa da prescrição médica, da autorização de importação da Anvisa e tudo mais. São duas maneiras diferentes. Nos Estados Unidos, você compra no mercado. Aqui você precisa de prescrição médica, é dito como um remédio, né? Isso. Tem prós e contras. Um pró que eu acredito, a partir do momento que você precisa da prescrição médica, você tem um acompanhamento pelo médico. E, cara, eu acho isso sensacional, porque eu faço o tratamento com você. E faço mesmo, né? Então, a gente sempre trabalha as doses, quais substâncias usar, porque temos várias, né? A gente vai falar sobre isso, CBD, CBG, CBN, THC, tem o CBD com THC, as proporções de cada coisa, as porcentagens, e tudo isso faz diferença no tratamento. Eu acredito que com o acompanhamento médico de um cara que entende, que estuda sobre esses tratamentos, é muito importante. Por outro lado, a gente perde a massificação desse tratamento, que é tão importante, que tantas pessoas poderiam se beneficiar por isso. Então, por isso que a gente está aqui hoje, para divulgar isso e falar o quão importante é você procurar um médico para você começar esse tratamento, que é fantástico. E a gente vai dizer o porquê. A gente faz algo parecido com o que é feito nos Estados Unidos, em certo ponto, porque a nossa prescrição hoje, se comparado com alguns países da Europa, ela tem maior quantidade de prescrições, só que lá tem um mercado cinza, né, que a gente chama, que você não consegue acompanhar o paciente. Então, eu uso esse fato de que nos Estados Unidos você poderia ir em qualquer lojinha comprar para mostrar a segurança do tratamento. Tá? Mas assim, eu acho que tem certas substâncias dentro da cannabis, como principalmente o THC, que elas têm que ser usadas com cuidado mesmo. Então, do jeito que é feito no Brasil, nesse lado, me chama bastante atenção. E como eu atendo, eu devo ter paciente de acho que uns 7 países fora do Brasil, eu vejo assim, o cara no Canadá paga mais caro do que o paciente no Brasil. O cara nos Estados Unidos, às vezes, paga mais caro do que o paciente no Brasil, se não souber onde comprar. Na Inglaterra, o cara paga mais caro pelo óleo. Então, aqui não tá tão ruim. Só tem que ter o acesso certo, né? Uhum. Eu acho que a gente tá no caminho certo. Do que você liberar no mercadinho sem as pessoas conhecerem, saberem para que é e terem um acompanhamento mesmo. Faz o quê? Uns 2 anos que a gente está tratando com THC? 2 anos, mais ou com menos. canabinoides. É canabinoides, tô falando Canabinoides, certo? Eu lutei UFC durante 5 anos e na época que eu lutei UFC existia a USADA. A USADA é a Agência Mundial de Antidoping, onde ela não deixava tu tomar nem aspirina, né? Qualquer remédio, qualquer substância que tu colocasse no corpo, a gente tinha que
olhar o site onde tinha a lista de produtos permitido e não permitido. Canabinoide estava nessa lista. A maconha, de modo geral, ela poderia ser consumida apenas de forma recreativa, longe da competição e tudo mais. Só que hoje não existe mais nenhuma substância que não possa ser usada. Uma prova disso é que esportes como UFC, NFL, NBA, todos estão usando esses produtos para várias coisas que nós vamos falar aqui. Mas é a segunda substância mais utilizada nesses esportes de alto rendimento. Numa época lá, o CBD você poderia usar e o THC, eu acho que no antidoping, antes de subir no ringue, aí você não poderia ter THC ali, certo? Na urina. Então as pessoas têm notado que é só você saber com o que você está lidando, porque o THC é seguro, mas você tem que saber como usa. Por isso que é importante o acompanhamento, principalmente do THC. Não é sorte, eu acredito que nada é por acaso, né? A gente tem um casal de amigos, uma médica também, e ela fez um tratamento incrível com um doutor depois de um acidente automobilístico, né? Para dor, para sono, para insônia e várias coisas. E a gente falou, caramba, passo contato desse médico. E a gente chegou no Dr. Felipe, começamos a fazer o tratamento, eu e a esposa, e aprender sobre os benefícios dessas substâncias. E por isso hoje estou 2 anos tomando. E é engraçado que eu comecei agora a consumir os produtos da Ace. E eu quero falar minha experiência aqui. Quando eu recebi o produto da Ace, eles falaram assim, você falou também, toma uma parte do THC, uma gominha de THC para treinar. E depois me diz o que aconteceu. Uma não, né? Não, meia, né? Meia. É. Tomei meia. Eu fiquei, não louco, mas fiquei meio tonto, tal, acelerou demais o meu batimento cardíaco. E aí, beleza, não é meia. O meu caso é 1/4. Por mais que eu tenha 115 quilos, os meus receptores estão todos aguçados. Eu nunca tomei nada. 1/4 eu fui pro treino no dia seguinte e, cara, é fantástico. Fantástico. Aumenta meu limiar de dor, aumenta a minha recuperação. Eu fico focado, eu fiquei 2 horas treinando e, não queria mais saber do mundo, só fazendo o exercício que eu tinha que fazer. Então, o benefício disso é extraordinário, fora a recuperação pós-treino. O tempo que eu demoraria 2 dias com o músculo dolorido para começar de novo, no outro dia estava 0. E assim, não é só um relato pessoal. Estão fazendo bastante estudos com isso, né? De atletas que estão fazendo o tratamento e de atletas que não estão. Eles estão vendo muitas vantagens de recuperação pós-treino intenso, de redução de inflamação pós-treino, redução de dor. Então, isso para nós, cara, é sensacional. Tem algumas maneiras, né, de você usar e abordar. Primeiro, THC não é tudo igual. Então, eu já te tratei com outros THCs e você já deve ter notado que às vezes você sente mais sono apenas, às vezes você sente um efeito positivo do THC. Isso que é muito interessante, que eu notei nessa marca, que pelos componentes todos que eles utilizam na fórmula, você consegue ter um THC que não ceda tanto. Então, ele não ceda, aí você utilizar antes da atividade física e fazer a atividade física vai diminuir a percepção da dor, o que é importante ficar ligado também, porque se você é um cara muito empolgado, você corre risco de se machucar, né? Então tem que fazer até o teu treinamento. Tem que conhecer o teu corpo para não passar daquele limite, né? Se, na semana passada eu peguei 40 quilos cada lado no supino. Essa semana, só porque eu não tô com dor, eu vou pegar 60, né? Vou manter os 40, só que, com treino, uma performance melhor, recuperando melhor. Melhorando o arco de movimento. Exato, a técnica, tudo. Então, assim, isso é algo que o THC pode ser utilizado. Eu faço, agora, da última vez que a gente conversou e tal, agora eu tô correndo, né? Eu faço quando eu vou correr por períodos maiores, tipo mais de 7 km por aí, eu coloco... louco, mais de 7 km, cara. Legal, tô fazendo até 12, metendo pace de 5. Aí, assim, quando eu faço isso, eu utilizo antes o THC, uma meia hora, 1 hora antes, e aí eu vou treinar. E aí tem a chamada DOMS, D-O-M-S, Delayed Onset Muscle Soreness, que é aquela dor que dá... Tardia. Sabe quando não dói no outro dia, dói no outro? 48 horas, né? É aí que tu sabe que tu vai morrer mesmo, que tu não vai conseguir conversar com a perna mais aquela semana. Então, nisso... além do CBD, do THC também ajudar, tem o papel do canabigerol, que é bem interessante. Ele pode diminuir mais a inflamação do que o canabidiol.
e pode ter um efeito orexígeno que faz sentido. Por exemplo, se você é um atleta de alto rendimento, tem vezes que você não quer comer. Então a larica, digamos assim, do CBG pode te ajudar nisso, entendeu? Para bater-lhe aquela marmita grandona que não tá bonita. Certo. Sabe? Então, a gente tem o CBG nesse tipo de dor e o THC atuando naquele outro. Enquanto isso, quem sabe o canabidiol seja o cara que vai regular o sono, regular a ansiedade, pré-competição ou ou ansiedade do dia a dia mesmo. E são todos fatores que melhoram o ganho de massa muscular, né? Explica para mim e para todo mundo que está ouvindo e vendo a diferença, porque a gente tem o CBD, tem o CBD mais THC, tem o CBD, tem o CBG e o CBN. Quais são as diferenças? Começa pelo CBD, que é o clássico. CBD é o canabidiol. Esse daqui, então você tem os dois grandes canabinoides, que são o CBD e o THC. Os mais falados, os mais conhecidos, os mais estudados. Canabidiol, analgésico, anti-inflamatório, ansiolítico, anticonvulsivante, estabilizador do humor, regulador do ciclo sono-vigília, um monte de coisa. Tudo que ele faz é sem alterar a percepção da realidade. Vixe, por isso que o Conselho Federal de Medicina não está liberando a especialidade do moço. Porque... que vai tirar um monte de remédio da praça. Ah, entendi. Vai eliminar alguém que faz tratamento para tudo isso, vai eliminar quanto de remédio, cara? Então, é por causa do tamanho do sistema endocannabinoide. E aí o canabidiol, o negócio dele é que ele não altera a percepção da realidade. E já o THC é mais analgésico, mais anti-inflamatório, ansiolítico, ou seja, diminui a ansiedade em dose baixa, em dose alta pode causar ansiedade. Induz o sono em dose baixa, em dose alta pode deixar biruleibe, né? THC... Da alucinação. Exatamente. Não, pode causar psicose, inclusive. Eu tava só querendo fazer uma gracinha, mas pode causar psicose. THC pode aumentar o apetite, que é muito útil também em pacientes com câncer, pacientes terminais, é importante lembrar isso. Pode diminuir náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, só que altera a percepção da realidade. Então, o THC, você vai poder usar ali até 40 miligramas por dia no máximo. O CBD dá para usar até 300, 1000 miligramas, se quiser. Então, esses são os dois principais, CBD e THC. E qual é a combinação desses dois? Por quê? Tá, então, tem esses dois no óleo de CBD Full Spectrum. Grande parte do CBD tem 0,3% de THC, pelo efeito comitiva, que a gente chama. Então, tem uma teoria que diz que se você usar um pouquinho de THC junto e outros componentes da planta, você é 4 vezes mais eficaz do que se você usar só o CBD isolado. Tá? Mas a maioria dos estudos sempre foi feito com CBD isolado. A gente extrapola o dado para o Full Spectrum. Porque a gente sabe que você, utilizando todos os componentes da planta, ao mesmo tempo você é mais eficaz. Então, o uso mais eficaz significa usar doses mais baixas. Beleza. Agora, a goma, por exemplo, que tem THC, ela não tem só THC. Ela tem THC com CBD 1:1, o que numa genética de planta a gente chamaria de quimiotipo 2, que CBD e THC é igualzinho. Então, quando você está falando em fumar maconha, por exemplo, não é isso aí. Na maconha fumada hoje, basicamente só tem THC. Nas gomas tem THC junto com CBD, porque o CBD adiciona segurança para o uso do THC. Entendeu? Então, a gente tem CBD Full Spectrum, eles têm CBD isolado, que é só CBD daí, né? O CBD Full Spectrum tem um pouquinho de THC junto. Tem as gomas que tem CBD com THC 1:1. E aí tem CBD com CBG e CBD com CBN. Então, vamos lá. Se você tiver um pai com esquizofrenia, por exemplo, isso pode acontecer, né? E aí, por isso que eu acho que é importante saber quem vai prescrever para ti. Você, idealmente, tem que cuidar com o contato com o THC. Tem que evitar o uso de THC, tá? Então, aí como é que você vai, por exemplo, induzir o sono do paciente? Tem o CBN. Na flor, o que se usa da planta da cannabis, da planta da maconha para efeito psicoativo é a flor. Na flor, você tem THC, geralmente. Se você deixar uma flor com THC exposta ao tempo, ela vai oxidar e vai se transformar em CBN, que é um THC mais light, como se fosse. Ele não altera a noção de tempo e espaço, mas ele relaxa. Entende? Então, o CBN seria uma alternativa mais garantida de você induzir o sono. Só que você dá uma induzidinha, o CBD regula o sono, o CBN dá uma induzida no sono, o THC induz com força o sono depois que passa o efeito psicoativo, sabe? Então tu tem o CBN como esse meio campo, vamos dizer assim, e o CBG como um anti-inflamatório mais potente, e que você pode usar para ajudar a aumentar o apetite também, porque alguns pacientes aumentam o apetite com o CBG.
Tá vendo, cara? É muita informação, muito detalhezinho e precisa do médico, cara. Pô, porque o médico que saiba que estuda o quanto o Dr. Felipe estuda para saber essas nuances, né? Não é só, tô fazendo tratamento com canabidiol. Mas, pô, tem tantas prática, coisas. né? Tanto que agora a gente está fazendo uma área do paciente junto, que a gente vai ter agora, que você vai conseguir dar os feedbacks por lá e a gente vai conseguir monitorar sono, um monte de coisas dos pacientes por lá, porque precisa do contato muito próximo do paciente. Não tem como você atender ele rapidinho e falar, vai lá, volta daqui 2 meses, não, tem que ficar... Os pacientes têm o telefone do médico aqui. Sim, eu lembro quando a gente começou o tratamento, a gente ficou umas 2, 3 semanas em contato diário, tu perguntava para nós, como é que tá o sono? Né? 3 gotinhas deu certo durante o dia, como é que tá? E a gente foi ajustando, e ainda mais, cada marca é uma dose diferente, é uma concentração diferente. Então, realmente é um trabalho complexo que precisa ter acompanhamento. E a gente está falando isso não para assustar o cara. Não vou fazer esse tratamento aí muito complicado, tem que pegar um médico. Cara, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. O que tu vai colocar um dinheiro numa consulta, tu vai economizar em tantos remédios, em tantas complicações do dia a dia que isso pode te suprir completamente. Aqui você tem 3 maneiras de obter derivados de cannabis no Brasil hoje. Na farmácia, em associações ou importando. Hoje o melhor custo-benefício é importar. Só desse micro-universo aqui de importação tem 450 marcas. Então é importante saber o que se está consumindo. E aí todos os produtos vêm com um QR Code, todos têm que vir. E esse QR Code vai levar ao COA, que é o COA, né? Certificado de análise. Esse certificado de análise vai dizer especificamente naquele lote o que tem de canabinoides. Porque é uma medicação e ela pode variar o que tem entre um lote e outro, porque é uma medicação que vem de planta. Então, dependendo do tempo de sol, dependendo da quantidade de toxinas, pesticidas, por exemplo, tudo isso tem na análise. Né? Então, quando for escolher uma marca, tem que escolher uma que tem esse COA e o médico que sabe prescrever, ele olha o COA e ele sabe exatamente o que o paciente está usando. Entende? Porque não tem só CBD. Esse Full Spectrum tem CBD, tem alguns outros componentes dentro, tem terpenos, tem CBG também, tem um pouquinho, tem CBC, tem vários componentes. E aí tem que saber exatamente o que usa, que daí tu consegue ter o controle, né? Essa que é a diferença do que quando o cara vai para algum lugar e ele não sabe o que ele está usando, ele não consegue fazer sistematicamente lá, anotado e dizer o que é que ele está usando e qual que é a resposta que ele tem, porque ele tem que usar sempre a mesma coisa. Então... Tem outro ponto aqui que é a estabilidade de genética, por exemplo. Quando você for plantar, o ideal seria que você tivesse uma genética de cannabis que já passou ali por mais de 7 gerações e consegue ter essa estabilidade para dar sempre a mesma coisa, porque o ideal é que você tenha sempre o mesmo resultado. Então, a gente consegue, com o COA, com esse certificado de análise, saber o que o paciente está usando sempre. Vamos falar agora sobre o principal canabinoide, o mais falado, o mais utilizado, dá para dizer, porque se você for ver hoje, o número de pessoas que usa de via ilícita deve ser bem maior do que das pessoas que usa na via lícita, né? Mas quando a gente fala em cannabis, geralmente a gente fala em THC, né? Dentre os países que têm estudos com canabidiol, o Brasil é quem mais tem estudo publicado. Com THC, um país que tem muito estudo publicado é Israel. Inclusive é da onde vem a ACE, né? Isso, exato. E aí, lá se tem muita pesquisa, existe um que eles chamam de Green Book, que é uma orientação do Ministério da Saúde de Israel sobre como usar cannabis nos pacientes. Olha só. É muito doido, muito legal. E aí, vamos falar sobre THC, que Israel conhece bastante e que é importante de a gente falar aqui, porque no meu ponto de vista é o mais delicado de mexer desses canabinoides todos, CBD, CBG, CBN, THC. O THC é o que mais é delicado. Então, esquizofrênico, né, história pessoal de esquizofrenia ou de transtorno bipolar deve evitar o THC, tá? A princípio, né, conversar com o médico se for fazer o uso. E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que como é que a maioria das pessoas usa THC? Isso falando do uso ilícito, eles usam fumado, né? Então via inalatória. Qual que é a diferença de uma goma, que é o uso menos nocivo para a saúde, é o de goma, mas o mais utilizado é o vaporizado. O que acontece? Quando você fuma ou vaporiza, em questão de 8 minutos, bateu o efeito. Dificilmente o cara tem uma intoxicação, porque ele fuma primeiro, né, baseado ou vaporizador, que é o jeito certo nos países é usar um vaporizador, né, que você seleciona a temperatura, vaporizador de ervas secas, puxa e solta, beleza.
Tanto que no Congresso Europeu de Cannabis tinha marcas de vaporizador. Inclusive tinha a marca do Tyson lá de flores. Mas tinha marcas de vaporizadores lá já, que são reconhecidos pela União Europeia como sendo vaporizadores adequados para fazer o uso da cannabis. Certo. Quando você faz o uso vaporizado, em 5 ou 8 minutos bateu o efeito. Então, dificilmente você vai fazer mais do que uma sessão. Né? Faz 2, na terceira, você já virou viajando. uma tuê, né? Já está em outro planeta. Aí, quando você está usando a goma, é muito importante a gente deixar isso claro, porque muitas pessoas são ansiosas. Que a goma demora para bater o efeito. Exato. O cara come um pote, pô, não tá funcionando. Não que vá necessariamente causar algo grave, mas é importante a gente saber que isso é um uso novo, né? Assim, o THC sempre foi usado, então a gente sabe que não faz mal. Mas se você for usar gominha, ideal é seguir a prescrição médica, mas deixa eu ajudar já aqui fazendo serviço de utilidade pública. Começa com 1/4, né, ou com meia, e não no mesmo dia você vai aumentar a dose. Eu recomendo usar por uns 3 a 7 dias 1/4, ou por 3 a 7 dias 1/2. Né? Só que a galera é ansiosa, né? Mas tudo bem, eu recomendo fazer assim para depois ir para uma goma se necessário. E o THC você não precisa usar todos os dias também. Né? Você pode usar sempre um pouquinho junto no óleo de CBD Full Spectrum e deixar para usar ele de vez em quando, tipo quando vai fazer um treino mais longo, né? Para de noite o CBN ajuda bastante a induzir o sono. E você também pode utilizar os outros produtos tipo tópico que eles têm para redução de dor também, que pode ajudar. Então, quem sabe você não precisa usar THC sempre, porque o que tem mais efeito psicoativo acaba causando mais, assim, você utiliza mais aquele receptor CB1 e você acaba tendo que usar doses maiores com o passar do tempo. Mas isso é bem importante falar também, se você faz um tratamento contínuo com THC, tipo 1 ano, vamos dizer, 1 ano usando THC todos os dias, e aí daqui a pouco tá usando 2 gomas e não tá dando conta, tá usando 3. Cara, o que aconteceu? Os receptores, eles entraram, de novo, o termo é invaginar, eles entram, né? Então você precisa de mais canabinoide para fazer esse efeito, mas se você ficar 14 dias sem, a maioria deles vai para a superfície de novo depois. Então isso facilita, né? Então por isso que é importante falar assim sobre o THC, porque a gente tem que saber que, primeiro, ele é seguro na maioria das pessoas, mas ele tem pessoas que não devem usar, né? E que o uso vaporizado é muito diferente do uso oral. E que depois que a humanidade começou a usar mais o THC via oral, começou a ter mais pessoas que têm problemas em relação a isso. Então, dito isso, é importante que você não use via oral THC, só THC, então sempre THC com um pouquinho de CBD, e sempre tenha cautela na hora de usar as doses. E o THC, as vias para tratamento assim nessas marcas, vem sempre em goma? Isso, tem no óleo Full Spectrum, tem alguns óleos de THC também, só que as gomas elas acabam sendo que tem o melhor custo-benefício. Nesse sentido de esporte, saúde, né, e prevenção de doenças, digamos assim, que é a vibe que a gente está agora aqui, de praticar esporte, de evitar... mas pessoas saudáveis, a gente está falando. Mas a goma ajuda muito em crianças autistas, por exemplo, que usam CBD e THC, sabe? Então ajuda no gosto em idosos que têm Alzheimer, por exemplo, que também acabam rejeitando o óleo muitas vezes. Então a goma é bem utilizada, é bastante utilizada. Eu tenho a gominha de vários sabores, aí você tem uma pimentada, cara. Eu tomei um susto quando eu usei. Caramba, o que é isso? Mas é bem gostosinho. E aí, esse que é o problema, que é gostosinho, né? Tu pensa que a balinha... então, não é tem que ter muito cuidado. E assim, a goma, ela é pequenininha, é uma bala mesmo. E aí, quando eu corto em 4, ela fica pequenininha, cara. Eu penso, pô, só isso aqui vai fazer efeito. Deixa eu pegar mais um. Então, tem que ter cuidado realmente. Tem que começar com a mínima porção, que para mim já é o perfeito. 1/4 para mim é perfeito para treino. E como demora para fazer efeito, eu tomo 40 minutos antes do treino. Então, quando eu começo o treino, eu já tô munido. A Ace tem vários produtos, uma linha gigante de produtos. Também tem um roll-on, né? Que também é excelente para quando tá aquela contratura muscular. Tu usa mais quando tem uma dor localizada específica. Exato. Eu acho que esse que é o ponto do uso tópico, né? É a mesma coisa que você tem uma alergia na pele. Se o cara tá todo vermelho, você não vai mandar o cara passar pomada no corpo inteiro, né? Então, eu acho que é a mesma coisa o roll-on. A minha esposa, a Paula, teve uma lesão no joelho, né? E
a panturrilha dela ficou em trastes, porque sobrecarrega demais. Então, toda noite eu fazia massagem com aquilo ali, cara, ajuda pra caramba. Eu trouxe aqui os produtos que eu estou utilizando da Ace. Tem o Rolon, tem o CBN, que é mais para dormir, tem o CBD, que é mais para o dia a dia, ansiedade e tudo mais, foco. Tenho as gominhas, eu trouxe tudo para mostrar, mas eu não posso mostrar aqui. Por que eu não posso mostrar? Norma da Anvisa, né? E aí, os da 660 não pode ter publicidade. 660 é o quê? São os que importam. Né? São as marcas que são importadas para o Brasil. Isso. E a 660 custa mais barato hoje, é o melhor custo-benefício, porque não paga imposto em cima disso. Então, quando você, digamos, você for consultado por mim, basicamente eu vou, só se tiver muita pressa, eu começo com o de farmácia e depois geralmente eu já migro pro importado, porque vale mais a pena, pô. Então, um frasco de 6.000 miligramas na farmácia custa R$2.500, R$3.000. Importado custa 700, 800. Diminui muito o custo. E o remédio vai direto de fora dos Estados Unidos para casa do paciente. Certo. E não corre risco de ser taxado. Por exemplo, eu tô falando sobre um produto da Ace. Eu não posso mostrar ele aqui exatamente por quê? Porque ele é importado e aí a Anvisa não permite mostrar... propaganda de remédio importado. E eu tenho que falar das marcas muitas vezes quando eu vou explicar para alguém, porque justamente cada marca tem uma quantidade de miligramas por gota. O que eu gosto dessa marca é que ela diz na embalagem quantos miligramas por gota tem. Né? Eu vi uma frase que faz mais sentido ser chamado de remédio quando você sabe quantos miligramas você está usando. Certo. Né? E isso faz muito sentido, cara. Então, o paciente, por exemplo, se ele acabar aumentando as gotas, ele está usando, em vez de 2, que é normal, né, cara? Acontece. Em vez de 2 gotas 2 vezes por dia, ele usa 4, 2 vezes por dia. Quando ele voltar, ele sabe quanto que ele está usando. E ele fala pro médico. Isso ajuda muito. Então, tem óleo de CBD que vai ter 0,8 miligrama por gota. Tem óleo que tem 5 miligramas por gota. Então, tudo isso tem que saber e tem que ter o acompanhamento correto na hora de fazer o tratamento. Cara, então é isso. Eu acho que a gente explicou bastante. Eu não expliquei nada. Só falei sobre a minha visão, como que eu estou me sentindo depois do tratamento. E são resultados incríveis. E o doutor explicou da parte científica de cada produto. Então, eu recomendo fortemente que você procure um médico para... você, cara, experimentar, tentar essa via. Às vezes você toma um monte de remédio para ansiedade, um monte de remédio para depressão, um monte de remédio para isso, para aquilo. E, às vezes, com um tratamento muito mais conservador, muito mais barato e que não vai te dar 1 milhão de efeitos colaterais, é o suficiente, né? Eu farei outros vídeos também sobre a Ace, sobre os produtos, sobre as minhas percepções com esse tratamento. Trarei também estudos que estão fazendo, no mundo todo estão fazendo bastante estudos sobre esses produtos e os benefícios. O Dr. Felipe está me desafiando aqui a fazer um treino. A gente marcar um treino para a gente fazer junto e filmar. Fechou? É isso? Só não vai me botar para correr, cara. Não, mas... correr eu aguento 500 metros. Tá bom. A gente faz só musculação e luta. Daí. Sparring. Fechou? Fechou. Até mais. Até. Valeu, pessoal.